partir de agora, coloquei aqui para gravar e o senhor pode ficar à vontade. Vou colocar você aí como anfitrião para o senhor compartilhar aí sua tela. Não coloquei como anfitrião. O senhor pode compartilhar sua tela agora, porque o som é seu, meu querido Berg. Valeu, irmão. Obrigado, Sbrobo. Um abraço, querido. Valeu. Gente, bom dia, então, todo mundo, né? O Sbrobo já me apresentou aí para vocês, né? Sou o professor Rosenberg ou professor Berg, podem me chamar de Berg. Não sei se tem alguém aqui que já me conhece de outras escolas, outros cursinhos aí. A gente, quando chega nessa idade, já passou por algumas escolas, alguns cursos, tanto pré-vestibulares, cursos regulares e cursinhos de inglês também, né? Então, estou aí na estrada há um tempinho, comecei a dar aula bem antes de vocês nascerem, né? Desde 96, na estrada com a galera aí das antigas. E eu vou fazer um trabalho com vocês nas próximas 5 semanas, né? Quando o Dudes e os Brobo me convidaram para assumir essa cadeira de inglês aí, fazer esse trabalho com vocês, ele pediu para focar mais em resolução das provas, correto? Até porque gramática, essas coisas vocês já têm no dia a dia de vocês. E é isso. Deixa eu ver aqui. Eu tenho, então, aqui presentes a Marcelo, o Felipe, a Alice, o Arthur. É isso mesmo? Ah, não. Arthur, a Mariana, a Isa. Beleza, tranquilo. Estou vendo aqui só a Marcela que teve coragem de botar fotinha. Os outros estão todos sem fotinho, gente. Seguinte, meus queridos. Todo mundo está me ouvindo bem? Aham. Tranquilo. Tranquilo, né? Bacana, bacana. Então, se der qualquer problema, então, vocês não me ouvirem, alguma coisa, vocês dão um sinal, falem, escrevam aí no chat. Já vi aqui o bom dia do Arthur ali, que não dormiu bem. Tá, então, olha só. O que eu propus para a galera aí do IME? Para a gente fazer a resolução das provas do vestibular, não vou colocar, então, prova de Enem do PAS. Do PAS posso trazer uma coisinha ou outra, né? Porque a prova é bem parecida. Porém, o PAS tem bem menos itens, né? Enquanto o vestibular tem muitos itens. Como vocês sabem, a maioria esmagadora é de questão tipo A, né? São 30 itens aí, vamos botar 28 de tipo A, de julgamento, né? Certo e errado, com 2 tipo C, de múltipla escolha. Geralmente trabalhamos com cartoons, comic strips, essas coisas. Se vocês, eu acredito, me corrijam se eu estiver errado, vocês optaram por inglês porque vocês tenham talvez ou mais facilidade ou mais conhecimento, mais embasamento, né? Quem não sabe nada acaba optando por espanhol. Mas vocês vêm de uma trajetória aí que já vem inglês a vida inteira, né? Vamos sair. E hoje em dia é diferente do meu tempo, do tempo do seu pai, falar, aprendi verbo to be a vida inteira. Não. Nós não damos mais verbo to be a vida inteira. Você pode ter aprendido somente o verbo to be, né? Mas a gente chega no 3º ano já com voz passiva, reported speech, first, second, third conditional, transition words, etc. Eu já vou espelhar para vocês a prova para a gente fazer junto. Eu vou pedir o seguinte, podem ficar com o microfone liberado, porque a prova de resolução, assim, eu não vou dar tempo para vocês ficarem fazendo sozinhos. Nós vamos traduzir a prova juntos, aqueles pontos que foram importantes, onde nós tivemos cognatos ou falsos cognatos, né? Eu vou pedir para vocês me ajudarem. E depois a gente vai para os itens. Lembrando que nessa prova nós tivemos 2 itens que entraram com recurso, né? Mas eu vou falar minha opinião sobre esses 2 itens. Ok? Então, vamos lá. Estou sharing the screen right now. Está aqui. Já estão vendo aí a... Ah, não, está carregando, desculpa. Estão vendo já meus slides, galera? Sim. Pronto. Sim. Beleza, bacana então. Então, vamos lá. Ó. Peguei do próprio site do CESP, Sebrasp, né? Na verdade, 2019. Eu acho que vocês já tiveram acesso a essa prova. Só recortei e fiz slidezinho para a gente ficar só na parte de inglês. Então, nós temos nessa prova, galera, 1, 2, 3, 4, nós temos 5 textos e 2 cartoons.
Eu botei na mesma ordem da prova, mas eu não necessariamente vou fazer na mesma ordem da prova. Posso pular um texto ou outro e depois voltar o que eu achar menos meaningful, tá? Menos significativo. Mas esse primeiro texto aí, que ele não tem título, ele já foi um texto de fácil compreensão, tá? Vamos ver aqui, então, esse primeiro, ó. Começa lá como How can we ever change the world? Gente, a minha primeira pergunta para vocês é o seguinte: o que é ever? É alguma coisa relacionada a tempo, tipo, sempre. É alguma coisa relacionada a tempo, sempre, né? Então, alguém mais tem alguma outra aí? Alguma sugestão? Porque tem traduções diferentes. É que depende do contexto, É uma mais ou espécie de... menos. Exato, depende do contexto. Dando uma enfatizada no que foi dito antes. Dando uma enfatizada no que foi dito antes, exatamente. Então, ó, eu vou te dar 3 traduções que geralmente temos forever. Falar aí que é o sempre, mas é quando mais ele está ligado ao forever, né? Forever and ever, para sempre e sempre. Você pode até repetir o ever, né, 2, 3 vezes. Outro é o já, né? Como quando eu pergunto, have you ever been to London? Lembra da música Have you ever seen the rain? Né? Você já viu a chuva? E o ever pode ser também, gente, é o já de em algum momento, algum dia. Então, se eu perguntar aqui, how can we ever change the world? É como nós podemos, em algum dia, mudar o mundo. Tá bom? Seria essa. Não tem como traduzir aqui como sempre ou como já. Né? Como nós já podemos mudar o mundo. Então, olha só. Tá falando aqui... vocês conseguem ver meu cursor também, correto? Conseguem? Sim. Tá, beleza. Eu vou fazer umas perguntas que podem parecer idiotas para vocês, é porque nas outras escolas eu trabalho com o Google Meet e o Hangout. Eu não sei se vocês conhecem. Deve conhecer que todo mundo tem Gmail, né? Então, o Zoom é a minha primeira experiência, mas estou vendo que ele é basicamente a mesma coisa. Então, líderes militares, né, have certainly managed. Gente, essa é uma palavra que muita gente associa ao manager, de gerente, e acha que o verbo manage é gerenciar. Raríssimas vezes, vou falar a minha experiência de 24 anos como professor, raríssimas vezes, 10, 20% das vezes, ele vai ser traduzido como gerenciar. Se eu falar para você que my father manages, I don't know, a computer factory in Brasília, pô, aí ele é fodástico, né? Ele gerencia uma fábrica de computadores. Mas o manage é o verbo conseguir, tá? Lembrem-se disso. Então, os líderes militares certamente, né, conseguiram, têm conseguido, né, aquele famoso present perfect certinho. O que é change large parts of it? O que é o verbo change? Mudar. Mudar. Então, eles conseguiram mudar. Esse large parts of it são grandes partes do quê, gente? O it, referência e remissão. A UNB, inclusive na prova de hoje, eu fiz algumas anotações. No segundo texto já tem itens de remissão. O que é remission? É aquela famosa coisa. O pronome it se refere a military, se refere a líder, se refere... Não. Então, eu vou fazer esse pergunta. O it aqui está se referindo a quê, gente? Mundo. Mundo, world. Pode falar inglês ou português. A aula de inglês instrumental tem muita tradução. Então, grande parte dele, do mundo, né? Tá. Scientist, o verbo devise. O que é devise? Opa, desculpa. Devise aqui terminando com é inventar, criar. Então, cientistas criando, inventando o quê? Curas e vacinas. Curas e vacinas para doença, né? For disease, podem, né? O que é spread? Alguém sabe? Espalhar, né? Espalhar. Podem espalhar a more benign influence across the whole continent. Uma influência, olha um comparativo aqui, mais benigna, né? Across whole continent. Por continentes inteiros, whole, né?
The thoughts of religious leaders or philosophers can sweep through generations like fire. But books? Aí fala, então, os pensamentos de líderes religiosos ou filósofos podem sweep. Se você jogar sweep no Google Tradutor, sweep é o verbo varrer. You sweep your house with a broom, com uma vassoura. Só que fica estranho traduzir, podem varrer através de gerações como fogo. Aí, gente, por isso que em inglês a gente trabalha com tradução e versão. Você tem que botar a palavra que faz sentido na sua língua. Todo mundo acha que tradução é fácil, mas não é, né? Bons professores não necessariamente são bons tradutores, tá? E vice-versa. Bons tradutores não necessariamente são bons professores. Por isso, até eu fiz letras na UNB, tá? Foram 4 anos somente de língua inglesa, não foi dupla licenciatura. Depois, lá no meu 7º semestre, eu peguei para português do Brasil como segunda língua, que eu queria dar aula para estrangeiro. Mas para você ver o tanto que a gente estuda. E tem um curso à parte de tradução, para você ver como a tradução é difícil. Em português, quando você fala que o fogo se espalhou, sei lá, rapidinho, do Amazonas para o Amapá, ou para o Pará, sei lá onde faz a fronteira ali. Acre, eu vou falar para o Acre, que é Acre eu tenho certeza. A gente fala o quê? Alastrar. Então, os pensamentos de líderes religiosos ou filósofos podem se alastrar como fogo. A gente não fala que o fogo se alastra? Mas e os livros? Eu não sei o nível de inglês de vocês, porque eu não conheço vocês, mas lembrando que like também, vocês já estão careca de saber, né? Raramente vai ser como gostar. Por que eu falo raramente? Raramente, gente, no tipo de textos que vocês veem, textos acadêmicos, científicos, para vestibular, né? Porque lá não vai estar assim. My name is Bob. I like to play with my dog. My dog is a pit bull. Não vai ter textinho assim, né? Beleza, mas e os livros? Então, ler livros é geralmente um solitary pastime. O que é um solitary pastime? Passatempo solitário. Bacana, ouvi aí as duas. Isso mesmo. Só uma regrinha de gramática aqui, gente. Toda vez que um verbo tem função de sujeito, em inglês ele vai estar no gerund, tá? Só que a tradução para a gente não é lendo livros, é geralmente um passatempo. Vai ser ler livros é um passatempo. Para quem sabe pouco inglês, isso é um peguinha, porque eu já vi questão, não lembro se era pais ou se era vestibular, mas não era Enem, assim, vou pegar essa mesma frase, mas é óbvio que não é essa frase. Estava escrito assim, reading books are generally pastime. O verbo reading pode ser correctly replaced by, corretamente substituído por to read. Aí neguinho foi e botou certo, pintou a bolinha do certo. E é errado, tá? Função de sujeito nunca vai começar com to, tá? Então, vamos lá. Bookishness is the very antithesis of the man of action qualities that seem to shake the world. Essa palavra aqui, gente, é um neologismo, tá? Ela não existe nem em alguns dicionários, mas estão usando muito. Quem é bookish, sem o ness, é uma pessoa assim, que come livros. É uma pessoa que lê muito. Bookishness seria o ato dessa ação de comer livros, de mergulhar nos livros, tá? É uma antítese de qualidade de um homem, né? De atitude, de ação, que parecem balançar o mundo, shake the world. Ok? Tá. No primeiro parágrafo, vocês viram quantos cognatos nós temos? Foquem primeiro nos cognatos, gente, porque eu vou falar por experiência. Existem muito mais cognatos do que os falsos cognatos, tá? Se você puser na internet false cognates, que também são chamados de false friends, ou botar em português mesmo, falsos cognatos em inglês e português, ele vai te dar uma lista, mas essa lista é finita. Vai te dar 40, 50, 60, enfim. Agora, os cognatos, que são as palavras que parecem e são, e têm o mesmo significado em português, a lista é infinita, né? Porque eles também têm palavras que vêm do latim, palavras que vêm do grego, né? Que são, nós temos, né, na nossa raiz, apesar de ser uma língua latina, temos muitas palavras em grego
e por aí vai. Então, só aqui, só para você ver de cognatos, ó, na primeira não tem nada, tem military, leader, certainly, large, part, scientist, cures, vaccine, benign, influence, continent, religious, leaders, philosophers, generations. Viu tanto? Se eu fosse contar aqui, já deu umas 15 em 6 linhas, então foquem nisso. Essa primeira aula, assim, eu não vou conseguir terminar todos os slides, mas eu estou dando muitas dicas, tá, gente? Depois a gente vai mais para a tradução em si, junto com a resolução. Então, a gente traduziu até aqui, né? The pen may boast of being mightier than the sword, but it's generally the sword that wins in the short term. Beleza. Todo mundo sabe o que é pen. Na caneta pode até o meio aquele modal verbo de possibilidade, né? Pode até boast, é um verbo difícil, é o verbo se gabar, se mostrar, se gabar, né? A caneta pode até se gabar de ser... O que é mightier? Alguém sabe? Deixa eu ver se eu consigo... eu não consigo botar o chat aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Eu consigo botar o chat ao mesmo tempo que o meu slide ou não, gente? Acho que não. Não, né? Tá. Então, deixa eu voltar a apresentar. Que eu ia escrever a palavra original. Mightier é o comparativo de mighty, com Y no final. E mighty... professor, might não é um modal verb também? Might até o T é um modal verb, que pode ser substituído pelo may também. Mightier vem de mighty, mighty é poderoso, mightier é mais poderoso, ou poderosa, né? Em inglês não tem gênero. A caneta pode até se gabar de ser mais poderosa que a... O que é swords? É para quem joga, vê filmes de terror, ou joguinhos. É uma arma branca. Espada. Muito bem. Pode ser até mais poderosa que a espada. Mas ela geralmente... Ela é a caneta, né? Mas é geralmente... Perdão. Aqui é impessoal. É geralmente a espada que vence in the short term. Anotem aí, ou aprendam. Short term, long term and mid term. Curto prazo, longo prazo, a médio prazo. Tá? Quando você quer falar assim, a longo prazo, nós nunca mais teremos surtos de Covid-19, se Deus quiser. In the long term. A curto prazo, in the short term. E é essa frase, todavia, que gives the game away, que entrega o jogo. Give away é entregar, ceder, desistir. É quase igual give up, tá bom? É essa frase que entrega o jogo. A curto prazo, writers, escritores, podem ser o quê? Ou podem ficar, a tradução não precisa ser tão perfeita, né? Emprisionados, presos, obrigado, presos. Podem ser presos ou executados. Sua obra ou seu trabalho pode ser o quê? Censurada. Olha que legal. O can be já foi omitido nas outras, tá bom? Aqui o their work can be. Seu trabalho pode ser censurado, igual no português, né? Seu trabalho é censurado. E seu book burned. Calma aí. Aqui, opa. Cadê? E seus livros queimados, né? But over history, it is books and the ideas expressed within them that have transformed the world. Mas ao longo da história, são os livros e as ideias expressadas, né, dentro deles, que têm transformado ou transformaram o mundo. Tranquilo? But which books can be said to have changed the world? Mas quais livros podem ser ditos de terem mudado o mundo? There are few better ways of starting an argument than producing a list. Existem... O que é fio, gente? Esse fio aqui, alguém lembra? Alguns? Poucos, muito bem. Lembra do little? O little é pouco para incontável. Lembra dessa matéria? Eu quero pouco açúcar no meu café. Little sugar. É pouco, e few é poucos para contáveis, né? Few books. I have few books about philosophy, vamos supor. Então, existem few better ways, poucas maneiras melhores de começar um argumento do que produzir uma lista. Não tenho dúvida, I have no doubt,
não tenho dúvida que nem todo mundo ficará feliz sobre os livros que eu incluí na minha lista. About some, sobre alguns deles, like the Bible, Shakespeare First Folio, and Darwin's On the Origin of Species. Daqui não preciso nem traduzir, né, gente? A Bíblia, o First Folio de Shakespeare, sobre a origem das espécies de Darwin. There can be little argument. Isso pode ser um pouco argumento. But what about Euclid's Elements? E os elementos de Euclides? Direitos do Homem, de Thomas Paine. A reivindicação dos direitos das mulheres, da Mary Wollstonecraft. A resposta é que qualquer lista can only be subjective, só pode ser subjetiva, né? Então, a lista que ele fez aqui não é a mesma lista que você fez. Tá bom? Isso foi extraído do texto aqui do livro, ó, Livros que Mudaram o Mundo. Vamos fazer juntos agora esse daí? Judge the following items. Vamos lá. 1. For the author, history shows that books are effective in changing the world. Vocês acham que o autor falou isso? Que a história mostra que os livros são eficazes, né, em mudar o mundo. Olha a história aí. A Bíblia mudou. Sim, né? Eu acho que tem coisa, galera, que você consegue inferir, ou até pelo seu general knowledge, pelo seu conhecimento geral, né? Pô, a Bíblia não quer dizer que você acredite nela ou não, mas a Bíblia mudou o mundo, sobre a origem das espécies mudou o mundo, né? As pessoas acreditaram no evolucionismo / criacionismo e por aí vai. É sim, é certo, tá? 2, no primeiro parágrafo, o texto afirma que ações militares, desenvolvimento científico, crenças religiosas e pensamentos filosóficos têm menos influência no mundo do que livros. Opa, aí vamos supor, não sei de cor. Vamos voltar para o primeiro parágrafo? Primeiro parágrafo, vamos voltar lá. Tá, líderes certamente mudaram o mundo, ou parte do mundo, cientistas encontraram curas, líderes religiosos, se alastraram gerações como fogo. Mas e os livros? Em algum momento aqui está falando que eles foram menos eficazes, eficientes do que os livros? Não. Não. Bacana. Opa, sorry. Exatamente. Não, de forma alguma. É errado mesmo. 3. Vocês, por acaso, viram essa prova com alguém antes, gente? Ou vocês já estão interpretando direto comigo na nossa aula? Eu não vi ainda. Eu também não vi, não. Vocês duas não, né? Também Legal. Não, então que bom, que vocês já estão dando a resposta e dando a resposta certa. 3. No segundo parágrafo, o autor responde à pergunta But books? Mas os livros? Explicando por que livros e palavras mudam o livro. Perdão, mudam o mundo, né? Segundo parágrafo. Vamos voltar? Então, primeiro termina. Mas e os livros? Aí ele começa com esse parágrafo que nós já lemos. Né? Que é um passatempo solitário, mas fala que a caneta pode se gabar de ser mais poderosa que a espada. Ou a curto prazo, né? Os autores podem ser isso tudo que a gente falou aqui, etc. Deixa eu ver a pergunta de novo. Ele está respondendo, mas e os livros? Ele está respondendo a importância dos livros? O que os livros fazem? E aí, o que vocês acham? Deixa eu voltar para a pergunta aqui. Tá, segundo parágrafo, o autor responde a pergunta, mas e os livros? Ele explica por que os livros e palavras podem mudar o mundo. Acho que sim. Olha aqui. Sim, Acho no que final. certo. Tá certa, muito bem, galerinha. E olha aqui o finalzinho. É porque eu tô com uma barrinha aqui me atrapalhando a leitura. Mas já tá no finalzinho aí, correto? Opa.
Ó, its books and the ideas expressed with them have transformed the world. Aí, ó, transformed é a mesma coisa que changed, no finalzinho do segundo parágrafo, correto? Então, tá certo. Aí, ó, certíssimo, tá? Vamos para 4. Os exemplos de livros mencionados no third paragraph são limitados à religião e políticas. Ô, teacher, esqueci. Opa! Esqueci os livros mencionados. Vamos voltar. Bíblia, religião? É. First Folio é Não. religião ou política? Não. Não. Origin of Species é religião ou política? Não. Não. Não preciso nem ler o resto dos livros, correto? Né? Temos política aqui embaixo, ó. Direitos, não deixa de ser. Mas o que a gente tem o quê? Fiction, tem como é? Scientific text. Oi? Isso aí. Então, científicos por aí vai. Então está certo ou errado? A 4? Errado. Errado. Bacana, galerinha. Então, vocês já iriam se dar bem nessa prova. Número 5, a palavra mightier. Lembra que antes de eu chegar no item, eu falei que isso aqui... Lembra daquela regrinha do ER, gente, para fazer comparativos? Grande é big, maior é bigger, por aí vai. Então, a palavra mightier expressa uma comparação e poderia ser corretamente substituída por more powerful. Não vou nem voltar no texto. Certo. Muito bem, Mariana. Então, ó, você vê que a gente fala, os alunos falam, nunca cai gramática no texto. Não, gente, cai menos, mas cai. Contem aí, a gente não vai conseguir fazer a prova inteira hoje, que são 30 itens. Mas, ó, em 7 itens, só desse texto já tem um de gramática. Comparativo e superlativo. No Fundamental 2, ele é matéria, se eu não me engano, de sétimo ano. No médio, que eu dou aula no médio, ele é matéria de primeiro ano, porque ele revisa, tá? Número 6, nas linhas 7 a 9, o autor apresenta duas visões amplamente aceitas que não são sempre verdade. Uma a respeito do hábito de ler livros e uma sobre o tipo de pessoas que acredita-se que podem mudar o mundo. Essa aqui deu problema, tá, gente, no gabarito, mas eu vou voltar lá e vocês vão me ajudar a fazer o discordar do cancelamento. Traduzindo novamente, ele apresentou duas ideias, vamos supor assim, amplamente aceitas que nem sempre são verdade, tá? Uma a respeito do hábito de ler livros e uma sobre que tipo de pessoas acredita-se que podem mudar o mundo. Então, vamos voltar para a linha 7 a 9? 7 a 9. 9. Reading books generally a solitary pastime. Isso aqui é um hábito de leitura? Olha aqui, ó. Hábito de leitura, ó. Habit of reading books. Então, isso aqui é um hábito de leitura? É um passatempo solitário? Sim. Não necessariamente. Exatamente. É um hábito de leitura, mas não necessariamente. As duas respostas estão certas. Que lembra que ele falou duas visões amplamente aceitas que nem sempre são verdade? É o que você falou. Não, mas é um hábito de leitura. Você lê sozinho, mas você pode ver um storytelling para crianças ou velhinhos, no lado de velhinhos. Não é um pastime, não é um solitary pastime, né? Então, beleza, aqui tem. Agora, o outro lá, ele está falando, eu vou ter que ler de novo, galera, que até eu me confundo, sobre o tipo de pessoas que acreditam que podem mudar o mundo. Vamos ver se na linha 7 a 9 tem isso. Então, aqui falou sobre o hábito de leitura. Agora ele está falando, ó, que esse hábito aí, né, é a antítese das qualidades de homem, de ação, homem de atitude, que podem shake the world. Agora, olha o porquê ela foi cancelada. Quando o elaborador do item fez esse shake, o change the world, o shake the world, galera, shake pode ser balançar o mundo, no sentido de deixar você em dúvida, pode ser agitar o mundo para uma coisa que está muito still, está muito parada, entendeu? Ou podem mudar o mundo.
Então, isso é que a galera entrou em massa fazendo recurso. Inclusive, nós, professores, quando vamos lá para a salinha do UNB, para fazer gabarito, blá, 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 uma escola bota certo, outra escola bota errado, a UNB dá o dela. Aí as escolas que acertam comemoram como se fossem as fodonas. As que erraram, que também são de grande porte, entram com recurso e conseguem derrubar. Esse item foi derrubado porque não ficou claro o significado de shake, tá bom? Se você fosse chutar, não podemos chutar, desculpa, né? Se você fosse fazer na minha prova que uma errada não anula uma certa, você colocaria certo ou errado, gente? Eu Acho que eu colocaria colocaria certo. certo. Botaria certo. Todo mundo coloca. Vocês 4 colocariam certo, 4 sim. Bacana. Pois é, eu também colocaria certo, né? Mas ela foi derrubada pelo shake. Depois eu vou dar o gabarito lá para vocês, tá bom? O elaborador pensou no certo também, mas como eu falei, o shake pode ser muitas coisas. E a ultimazinha desse item, deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. Eu estou tentando tirar uma barrinha aqui. Tirei. Tá, eu não consigo ler a 7, você acredita? Porque tem uma barrinha inteira em cima dela. Deixa eu diminuir aqui. Tá, agora eu consigo. A passagem, o trecho gives the game away, que eu traduzi lá para você, né? Até falei que o giveaway é como se fosse um give in, um give up. Pode ser corretamente substituído por reveals the real truth. E aí? Give away the game, tipo, entregar o jogo, pode ser substituído por revelar a verdade real. Sim. Eu botaria certo. Também colocaria certo. Sim, muito bem, ó, porque é aqui que ela fala, ó. Tá em que linha lá? Eu não lembro. Aqui. Gives, ó. É essa frase, no entanto, que gives the game away, que entrega o jogo. Ou seja, entregar o jogo, quando a gente fala, pô, você entregou o jogo, você revelou, você deu com a boca no trombone, né? E por aí vai as expressões em português. É certa, galera. Então, olha só. Não sei se vocês anotaram em algum lugar, mas, ó, tudo que vocês fizeram comigo, a gente acertou. A sexta um X, tá? Porque foi cancelado, mas eu pesquisei e a resposta era certa também. Tá ok? Vamos agora para um cartoon. Nossa, gente, a aula voa, caramba. Vou fazer o seguinte, como não temos tempo de fazer a prova inteira, mas esse slide foi eu que montei, mas disponibilizei para vocês via Sbrobel, eu vou com vocês aqui para o cartoon, tá? E depois, vou para 2 cartoons. E depois a gente volta para um texto, tranquilinho? Olha só, vamos para a questão tipo C aí. Vamos lá. 25 years ago, you're going to change the world. Now I'm lucky you change your socks. A propósito, antes de voltar aqui, só para vocês verem, mesmo a gente não fazendo a prova toda, todos os textos estão contextualizados, gente, em coisas de mudar o mundo. O primeiro texto foi mudar o mundo. O segundo texto é a questão da Revolução Inglesa e Francesa, que revolucionaram, mudaram o mundo, tá bom? Depois a gente teve uma musiquinha aqui, um poeminha, que fala também de como mudar o mundo, You Might Change the World. Tem o meu texto, tá. O que você pode fazer para mudar o mundo? Texto por meio de graphics and cartoons. E meu texto favorito aqui, Mulheres que Mudaram o Mundo, né? Marie Curie, vocês devem ter ouvido falar, primeira Nobel Ciências, né? Nobel, ganhou o prêmio Nobel. Essa aqui, Guatemalca, também, Rigoberta. E a mais famosa para a idade de vocês é a Malaya, né? Então, tá a prova inteira. A prova está muito boa. Parabéns aos elaboradores. Está toda contextualizada, textos de gêneros diferentes falando sobre mudança no mundo. Então, vamos lá. Eu li já em inglês, vamos aí a tradução, então. Traduzam aí para mim, então. 25 anos, o quê? O que é ago? Atrás. Atrás. Você ia mudar
O Mundo. 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 You were going to change the world. Agora, I'm lucky if you change your socks. Tá bem irônico aqui, né? Agora vai ser muito... Eu não vou falar eu sou sortudo porque sou ruim em português. Agora vai ser sorte, né? Se você mudar, no caso, trocar as suas... O que são Meias. socks? Meias. Então, ele usou o mesmo verbo change. Change. Em inglês fica bem melhor do que em português, que é um verbo só. Em português, tem que traduzir como mudar o mundo, que a gente não fala trocar o mundo, e trocar as meias. A gente não fala mudar as meias, né? Então, a ironia está mais ou menos isso, né? Para quem iria mudar o mundo, você, né, vai ter sorte se você mudar suas meias. No cartoon acima, a mulher está complaining, reclamando. Por quê? A. The man does not like to change his socks. B. The man was a different person when they married. C. She thinks the man needs new and cleaner socks. D. She's happier when the man changes his socks. Então, tem alguma coisa que vocês querem que eu traduza? Ou vocês entenderam todos os itens? Acho que não. Não, Mariana? Não. Os outros também? Não, É Alice? de boa. Tranquilo. Tudo certo. Tranquilo. Tranquilo todo mundo? Marcela, Felipe? Então, beleza. Vocês optariam por qual item, gente? A B. B. Bacana. B, exatamente. Para quem queria mudar o mundo, você é uma pessoa que proativa, idealista, altruísta, energética e várias outras coisas. Agora você mal tá saindo, tirando a bunda do sofá, não consegue nem trocar as meias, tá? Uma ironia mais ou menos disso. Tem uma expressão chamada couch potato, não sei se vocês já ouviram e eu já vi em vestibular também, tá? Eu não sei em português como é que fala, a tradução literal seria uma batata de sofá. É aquele que você achatou a bunda no sofá e não sai mais dali. Isso é um couch potato, preguiçoso mesmo, tá? Questão 30. Vamos lá. Volta e meia eu entro nesse site para pegar esses pinguins para minhas provas lá da escola. Our world is changing rapidly. You can see how much the ice has melted from here. What can we do about it? Not much. We won't be here for long. That's a philosophical way of looking at it. Not really. We're warm-blooded. Pluft! Aí eles caíram. Bem legal também, sempre trabalha com ironia. Vamos ver esse daqui. Vocês conseguem traduzir? Tem alguma coisa? Esse aqui acho que eu vou traduzir um por um com vocês. Ó. Nosso mundo tá o quê, galera? Mudando rápido. Isso, mudando rápido, mudando rapidamente. Você consegue ver quanto gelo ou tanto de gelo has melted. Que verbo é esse, melt, que acontece com gelo? Derretir. Exatamente, é o verbo derreter. Então, você consegue ver o tanto de gelo que já derreteu daqui. Você consegue ver daqui o tanto de gelo que já derreteu, né? Ou derreteu aqui. Aí um pergunta para o outro, né? Isso aqui vocês entenderam? O que a gente pode fazer sobre isso? Não muito. Aí ele olha para algum lugar, que a gente não sabe o que, e fala, we won't be here for long. A gente não vai ficar aqui por muito tempo, né? Você não precisa falar for a long time. For long já é enough. Aí ele olha e fala, isso é uma maneira filosófica de ver isso, né? Aí ele fala, not really, não mesmo. O que é we are warm-blooded? Isso é interessante. Tem sangue quente. Sangue quente? Exatamente. Isso aqui na biologia, né? Ciência que a gente aprende, animais de sangue quente, animais de sangue frio, né? Sangue quente é só aves e mamíferos, é isso? Não, ao contrário, né? E sangue frio, répteis, que tem que ficar preparado no sol, répteis, anfíbios, sei lá, whatever. Deu um bug aqui, vocês que precisam de saber essa informação. Tá, então são animais de sangue quente, ou seja, eles estão quentes e derreteu aí onde eles estavam, o bloco de gelo, parece um iglu, né? E caíram. Então, vamos aos itens. Olha aqui.
O comic strip above é engraçado por quê? Eu só vou ler em inglês, não vou traduzir, mas vocês vão me perguntar se tiverem dúvidas. It shows how global warming is affecting the life in the Arctic. B, the two characters don't agree about what to do about global warming. C, the penguins don't know how to deal with a changing world in a philosophical way. And D, one of the penguins misunderstands the meaning of the sentence, "We won't be here for long." Leiam aí, me perguntem alguma coisa e depois eu volto no cartoon se for preciso. B. Eu acho que a D? graça tá em D. A Graça está em D? Eu acho que é D. Também acha? Todo mundo acha que está em D? Galera, vocês são demais. É a letra D. Porque é o que eu acho que o Felipe falou, né? Tá vendo? Na graça tá no D. Porque a letra A, que tá certo, isso é indiscutível. Mas Exato. isso é engraçado, né? Não tem nada de engraçado na A. A B, ela tá errada, de qualquer forma. Eles concordam, né? Ah, não, aliás, eles nem falam nada sobre o que fazer sobre o global warming. Nem tá no cartoon, né? Eles só concordam que que não dá para se fazer muito, né? E tá, a letra C também, não vamos nem discutir que foi unânime. Agora, vamos ver onde está o pun, o tricky meaning, ou tricky meaning do "We won't be here for long". Olha só. Quem pode me falar quais seriam os dois contextos dessa frase aí, "We won't be here for long", que causou todo esse misunderstanding, que causou todo esse equívoco, esse desentendimento? É em relação a eles estarem em cima do iglu e deles estarem vivos, por causa do aquecimento, do derretimento das geleiras. Através das gerações, né, também. Que a vida Uma passa coisa momentânea e outra seguinte. a longo prazo. De a longo prazo. Felipe, pode falar o seu agora, depois da Mariana. Correto, Mariana? Perdão. É que eles não têm muito tempo de vida, tipo assim, eles não têm uma vida muito grande para saber o que vai acontecer. Aí eles falam que não vão estar, tipo, vivos por muito tempo para poder ver algo acontecendo. Uhum. Gente, abrangeu tudo isso que vocês falaram, exatamente. Eles não têm a vida muito longa, ou eles não vão estar lá muito tempo, até porque o global warming talvez esteja mais rápido do que eles imaginam, só que, na verdade, é o derretimento do próprio gelo onde eles estão também, não é isso? Já que são animais de sangue quente. Fechou, é isso aí. Né, que tá os dois significados. Vocês já devem ter visto aí no estudo de ensino médio de vocês, eu não lembro, sinceramente não lembro se era Paz ou se era Enem, mas que tem todas as apostilas do Brasil inteiro, acho que todas as escolas de Brasília, duas mulheres conversando, e a palavra que elas falavam era season. E estava assim, a mulher falando, estavam falando de futebol, e estava no outono, se eu não me engano, você vê aquelas folhas assim de maple tree caindo, né? E elas falavam que não gostavam do aquele season. Aí a mulher falou, também adoro esse football season, nananana. Só que a mulher estava falando do season da estação. Aí existe o season, temporada, igual aos seriados que vocês veem, né? Season 1, Season 2, e o season de estação. E era bem parecido com esse daqui. Aqui o misunderstanding foi no "We won't be here for long". E lá o misunderstanding foi do season, temporada versus estação. Meus queridos, olha só. Oi, pode falar. Rapidão, o season de estação e de temporada é a mesma escritura, né? Sim, mesmo spelling. Igualzinho. Igualzinho. Gente, essa 29 teve um probleminha também, tá? Mas é o gabarito que nós pegamos, a letra B. Tranquilo. O que eu vou falar para vocês, dar umas sugestões aqui para vocês. Eu vou pedir, nós vamos ter 5 encontros, correto? Eu tenho slides já de 2019, 18, 17. Eu falei com os Brubble que eu ia fazer com vocês decrescente, né?
do mais recente para o mais antigo. Só que a gente viu 50% desse daqui e tem textos interessantes nesse daqui. Então, eu não sei se vocês estão abarrotados de coisas para ler. O que eu pediria é que você, mesmo que o meu slide que já foi disponibilizado para vocês, já tem resposta. Mas eu queria só que vocês lessem, porque eu vou trabalhar com vocês dentro do... Opa, deixa eu parar de espelhar aqui, né, gente? Cadê? Stop sharing. Estão me vendo novamente? Já estavam me vendo pequenininho, né? Bacana. Então, olha só, eu vou trabalhar com vocês dentro da nossa interpretação duas coisas importantíssimas e estão nesse vestibular de 2019. False cognates, né? Tem aqueles mais que você estão carecas, sabia? Parents não é parentes, parents é pais, tá? Só que os false cognatos mais rebuscados, né, de textos acadêmicos, e que está nesse slide aí, que é o advocate. Advocate. Vocês conhecem essa palavra aqui? Vou botar no chat aí, ó, advocate. Conhece essa palavra aí? Sim. Sim? O que é advocate? A defender? Ah, bacana, muito bem, defender. E ela lembra o que, na verdade, pra gente, para quem não sabe inglês? Ela lembra? Advogado. Ela lembra advogado, mas ela é defender, né? Tudo bem que o advogado defende uma causa, isso e aquilo. Mas para quem não entende um texto ou sabe menos inglês, já acha que advocate é advogado substantivo, né? Essa palavra caiu nesse vestibular 2019, tá? Tá super recente, então eu quero trabalhar um pouquinho com vocês com cognatos, esses mais importantes, mas que eu vou retirando do texto. E um outro item são os transition words, tá? Que são aquelas palavras que fazem transição e linking entre parágrafos, frases, etc. Tipo, moreover, nevertheless, in addition, still, although, despite, even though, ela sempre está caindo. E, inclusive, no texto, se eu não me engano, das 3 mulheres lá da Marie Curie, da Malaya e da Rigoberta, as 3 mulheres que mudaram o mundo, tem um transition word, que ele fala que a palavra X poderia ser substituído pela palavra Y. Aí, semana que vem, queridos, eu vou usar esse mesmo slide com vocês, mas já vou ter o outro de sparely, no gatilho, né? Outra carta na manga. Só para vocês verem que de 30 itens, nós tivemos aproximadamente 25 de interpretação e as outras 5 que caíram, ela cai com um vocabulário, uma gramática, igual aqui o comparativo, lembra? Mightier, more powerful. Então, assim, é necessário saber um mínimo de gramática para você fazer essas 5 e o restante, entendimento global, para você fazer as outras 25. Tá bom, queridos? Então, gente, é isso. Roubei um minutinho de vocês, né? Thank you very much, 9h51. Vejo vocês sábado que vem, às 9 da manhã. Tudo bem? Beleza, tchau. Valeu, professor. Obrigadão. Valeu, galera. Tchau, Obrigado. professor. Tchau, gente. Um abraço para Valeu, vocês. meu querido Rose. Valeu. Tá, Show, muito obrigado. Bruno. Beleza. Obrigado você, querido. Estamos na área. Olha só, volta para mim aí o anfitrião, por favor. Calma aí. Como é que eu volto ao anfitrião mesmo? Você vai lá, ó, você vai lá no meu, lá na parte do bate-papo, lá do chat. Do chat. Aí onde aparece lá IME essencial lá em cima, aí você clica em mais. Aí você coloca lá em tornar anfitrião. Calma aí. Opa, não, espera aí. Muita hora nessa calma. Não tô vendo esse... Tô no chat aqui. Como é? To everyone. Lá em cima, clique em participantes. Clique em participantes. Pronto, eu vou daqui. Recuperei o anfitrião. Tranquilo. Aqui, pronto, foi. Valeu. Beleza, garoto. Obrigadão. Tudo de bom, hein? Um ótimo sábado, meu querido. Igualmente. Posso sair aqui então, né? Tô saindo. Pode sim. Um abraço. abraço. Tchau, tchau.